Bom dia, meus amores! Vamos a mais uma semana de estudos. Hoje, a aula de biologia, iremos falar da diversidade biológica. Vocês já fizeram a pesquisa e já estão por dentro do assunto. Vamos lá? Olha, meus amores, a biodiversidade ou diversidade biológica, ela pode ser compreendida considerando-se tanto a variedade de formas de vida no nosso planeta, quanto a variação entre indivíduos que pertencem à mesma espécie. Meus amores, assim o grau de variabilidade encontrado em biomas como ecossistemas, em ecossistemas, em comunidades, em populações e até mesmo em indivíduos entre relações diretas com o grau de biodiversidade. Desde as viagens de estudos das explorações ocorridas no século XIX, dos cientistas Darwin e Wallace, observou-se que existe uma grande diferença entre biomas de regiões distintas e mesmo dentro dos biomas, dos ecossistemas também divergem em suas características físicas e composição de espécies. Alguns padrões gerais foram constatados, por exemplo, a região tropical, ela apresenta uma maior biodiversidade quando comparada a outras regiões do mundo. Vamos analisar a biodiversidade em diferentes níveis e para isso usaremos de variabilidade de aves. Olha só, diversidade genética. Falar um pouco da diversidade genética. Como foi visto nos estudos da evolução, e genética, que a gente já estudou, os indivíduos eles são geneticamente diferentes entre si, graças a uma mutação e à reprodução sexuada. A diversidade genética é um fator fundamental para a sobrevivência das espécies e para o mecanismo evolutivos. Ela está diretamente relacionada ao potencial, ao adaptativo e a maiores chances de sobrevivência de uma espécie. O problema da redução da variabilidade é o seguinte: geneticamente é comum em populações pequenas esse problema e esse é bem isolado. Podemos usar o exemplo da ararinha azul. A ave que habitava o Nordeste brasileiro, mas agora ela é considerada extinta na natureza. Para reverter a situação, é possível tentar introduzir na natureza indivíduos criados em cativeiros. O grande desafio, além da adaptação ao ambiente natural, é buscar a maior diversidade genética possível. Se apenas indivíduos geneticamente próximos fossem introduzidos para reiniciar a população natural, as chances de sobrevivência diminuirão. Uma doença, por exemplo, poderia matar todos os indivíduos, já que elas seriam geneticamente parecidas e suscetíveis. Então, a biodiversidade entre espécies onde novas espécies de aves ainda estão sendo identificadas. E o conhecimento sobre a distribuição geográfica de muitas espécies tem se ampliando graças ao trabalho de observadores de pássaro, que são chamados de ornitólogos, e as coleções de museus. Esses dados permitem documentar e analisar padrões, estimar diversidade da espécie e examinar as que são geograficamente restritas, chamada também de endemismo. Também
permite investigar a localização de hotspots de biodiversidade, as espécies em risco de extinção e orientar a prioridade no estabelecimento de áreas de conservação. Meus amores, a diversidade de espécies de aves, ela é usada como indicador de qualidade ambiental. Por elas serem um grupo diversos, bem estudados, de fácil amostragem, pelo canto, pela cor e também pela forma, e que apresentam respostas diversas a variações ambientais. Então, vamos lá. A biodiversidade de comunidades e ecossistemas. Nas aves, as aves elas são integrantes de diferentes comunidades. Elas interagindo com outros seres vivos em relações interdependentes, elas atuam como polinizadores e dispersores de sementes, desempenhando um papel na manutenção da diversidade das comunidades das plantas. Também podem atuar no controle populacional de suas presas, como os insetos. A diversidade destas comunidades leva em conta não só a espécie de aves, mas todos os seres vivos envolvidos. As comunidades, elas estão inseridas e adaptadas ao meio físico, caracterizando assim os ecossistemas. Você pode constatar que nesses ecossistemas há uma variabilidade de comunidade adaptadas às condições ambientais específicas, como o clima, tipos de plantas, predadores, alimentos disponíveis, entre outros. Diferentes ecossistemas, eles têm diferentes comunidades e, consequentemente, uma biodiversidade específica. Conhecer um ecossistema e suas relações implica conhecer também suas biodiversidades. Vamos lá, meus amores. Para conhecer e avaliar a biodiversidade, os cientistas, eles consideram 2 fatores que se interrelacionam. Um é a riqueza e o outro a abundância. A riqueza, meus amores, é definida como o número de espécies encontradas em uma região. Já a abundância é o tamanho da população de uma espécie em uma determinada região. Vamos lá. Vamos supor que temos 2 regiões. Na região 1, vamos considerar uma amostra de 20 indivíduos distribuídos em 4 espécies, com 5 indivíduos cada. Então, temos 4 espécies, cada uma com 5 indivíduos. Vamos supor a segunda região. Vamos considerar outra amostra, também com 20 indivíduos em 4 espécies, mas uma das espécies vão apresentar 14 indivíduos e a outras vai apresentar apenas 2 indivíduos cada. Então, perceba que a riqueza de espécie é a mesma nas 2 comunidades. Possui abundância mais equilibrada entre as espécies. Na comunidade 2, a espécie possui uma abundância muito maior, sendo assim, meus amores, considerada a espécie dominante. Esse termo, ele refere-se apenas a maior quantidade de indivíduo e não possui relação com qualquer outra característica, nem significa que a espécie dominante é melhor que as outras.
Logo, meus amores, quando consideramos a riqueza e a abundância de espécie, na região 1, vamos lá, voltar, possui maior biodiversidade que a região 2, né? Vimos até agora que a biodiversidade ocorre em diversos níveis. Estudamos como essa diversidade se originou e de que maneira o ambiente atua nesse processo por meio da seleção natural. Vimos já em outras aulas isso. A evolução ela é baseada em evidências muito fortes e seu fator encontradas nos estudos comparativos do organismo, na homologia e na analogia de certos órgãos, né? Na embriologia e no estudo dos fósseis e na comparação de proteínas. Meus amores,